E aí, pessoal, estamos aqui com o forte enxadrista do interior de São Paulo, Gleison Begali. Tudo bem, Gleison? Olá, Felipe. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tudo jóia. O Gleison, para quem não sabe, além de ser um forte enxadrista, já jogou vários torneios, ele faz parte da diretoria da Federação Paulista de Xadrez, além de ser vereador na cidade de Catanduva e ter ajudado e muito a cidade de Catanduva a chegar onde chegou com relação ao xadrez. A gente vai discutir isso com calma, né? Mas assim, só o pessoal talvez conheça muito o SUP, né? Que acabou de ganhar um campeonato brasileiro, mas quem é da região sabe que teve muito jogador forte e jogadoras que surgiram aí em Catanduva e muito se deve a você. Gleison, que é de mineiro, de Poços de Caldas, e veio adolescente para Catanduva. Então vamos começar exatamente quando você chegou. Quando você chegou em Catanduva, você já jogava xadrez? Como é que foi? Então, cheguei em Catanduva, Felipe. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo forte enxadrista. Eu não sei se eu sou merecedor do título, mas agradeço. Cheguei em Catanduva por volta dos 15 anos, sabia apenas mexer as peças. Um tio meu na cidade mineira me ensinou a movimentar as peças quando eu tinha por volta dos 6, 7 anos de idade. Apaixonei pelo jogo. Ganhei um joguinho dele de madeira, aquele joguinho da Xalingo. Uhum. Quem se lembra aquele estojinho que tinha uma travinha que você fechava? A própria caixinha era tabuleiro, as peças ficavam guardadas dentro. Mas ficou apenas nisso. Brincava com as crianças lá, com os vizinhos, ensinava às vezes os amiguinhos a jogar. Ensinei meu irmão a poder jogar comigo, mas não passou disso. Mas vindo para Catanduva, conheci o Roberto Carlos Calisto, figuraça aí do xadrez aqui da cidade, até mesmo aí participou de várias competições aí no estado, no Brasil. E aí lá nós começamos a participar, na época ele ministrava aulas no clube de tênis aqui da cidade, comecei a frequentar as aulas com ele, juntamente naquela época nós tínhamos o Fábio Cordon, também que era uma referência aqui do xadrez catanduvense, inclusive até hoje está aqui, é nativa, Uhum. psicólogo, amigo nosso. E aí comecei a participar. Nessa época comecei a participar das competições, comecei a participar dos eventos, enfim. E aí foi onde que já era uma coisa que me encantava muito, mas foi onde eu me identifiquei. E aí, dali em diante, começou aí a minha história com o xadrez e a história de Catanduva também. Creio eu que tenha tido uma mudança significativa aí no cenário com o trabalho que nós realizamos aqui ao longo do tempo. Ah, legal. Só um pequeno comentário. O Cordon, quando eu comecei a jogar, ele fazia federal, né? O FSCar em São Carlos. Então eu tive o prazer de jogar umas partidas quando eu estava começando. Ele era muito melhor que eu naquela época. E foi algo muito interessante e depois voltou para Catanduva. Então, acho que seria legal agora você me explicar como é que era o xadrez de Catanduva nessa época que você começou, o ambiente, tinha esses jogadores, e como é que foi essa transformação, assim? O que foi pouco a pouco acontecendo? Em certa época, nós até fizemos um levantamento da história do xadrez de Catanduva. O xadrez de Catanduva, como eu acho que na grande maioria das cidades, ele era aquele esporte praticado por alguma parcela da sociedade, geralmente aquele pessoal um pouco mais elitizado. Uhum. Então, nessa história que nós levantamos, havia médicos, advogados, funcionários públicos que se reuniam, participavam de eventos. Representavam Catanduva em competições como jogos regionais, jogos abertos, e formava aquele grupo de pessoas que geralmente se encontravam para jogar, e assim era tocado o xadrez em Catanduva. Era aquele pai para filho, e as pessoas que iam gostando buscavam alguma literatura, que era escassa, Uhum. iam progredindo dessa maneira. Quando o Roberto começou a trabalhar aqui em Catanduva, por intermédio do professor Nelson Lopes Martins, que é um amante da modalidade, até hoje, né, aqui em Catanduva, ele era gerente do SESC, e ele contratou o Roberto começou a desenvolver um trabalho lá dentro do SESC de xadrez. O professor Nelson começou um trabalho nas escolas, ainda como gerente do SESC, ele montou uns kits e ia nas escolas ensinar o pessoal. Foi onde apareceu o Fábio Cordon. Só vou te fazer um parênteses na tua fala, Felipe. Uhum. Na verdade, o Fábio começou a jogar antes dele ir para a faculdade, obviamente, aqui em Catanduva, e nós íamos algumas vezes para São Carlos, inclusive em competições, e eu lembro de você lá com
o Eduardo Délio Limpe, né, o fortíssimo jogador Limpe, que eu acredito que te treinava num clube lá da cidade, onde nós íamos participar de algumas competições. Isso. Me lembro muito dos irmãos Metsugo nessas competições, me lembro da Suzana Chang, do Deus Suzuki, obviamente do Limpe, enfim, a Tatiana Ratko lá também, que um pessoal ali de Boa Esperança do Sul, estava sempre presente, então uma época muito boa ali, de boas recordações. Mas enfim, voltando aqui para Catanduva, aí o Roberto começou, aí após o professor Nelson começar esse trabalho nas escolas e levar o Roberto para dar as aulas lá no SESC, o Roberto começou a divulgar um pouco mais e foi contratado também pelo clube de tênis, foi quando eu comecei a trabalhar. E aí, então, o xadrez começou a ter um outro patamar, começou a ser praticado pela garotada, pela juventude, pelos adolescentes. Foi onde nós começamos a participar dos torneios regionais, estaduais, brasileiros. Então, o Roberto foi o que tirou o xadrez catanduvense daquele âmbito caseiro, vamos dizer assim, das pessoas que gostavam e praticavam pelo simples fato de gostar e jogar por prazer, como acontecia na grande maioria das cidades por aí. Então, o Roberto começou a levar isso para os clubes, para ensinar a juventude, a garotada, e aí começou um trabalho maior com o xadrez. E aí foi depois dessa geração do Roberto, que deu uma certa desmistificada, vamos dizer assim, e conseguiu levar o xadrez um pouco para mais gente, para um aspecto mais competitivo, levava ônibus, para você ter uma ideia, em competições. O ônibus lá do clube de tênis enchia a garotada para ir participar. E nós fomos em muitos lugares, São Carlos, Jundiaí, aqui na região mesmo, Bebedouro, começamos a viajar. Foi onde surgiram alguns nomes, dentre os quais eu me coloco dentro deles, né? E aí, sim, comecei posteriormente a trabalhar com o xadrez, que aí eu acho que subiu para um outro nível também, a prática do xadrez aqui em Catanduva. Mas a história é basicamente essa, vem de uma geração, né, lá atrás, daquela prática dentro, pessoal mais elitizado, depois veio com o Roberto, e em seguida uma nova geração que começou comigo aqui. Tá. Eu acho que essa questão do xadrez competitivo, mas também o xadrez junto com as escolas, essas coisas estão meio que entrelaçadas para ter sucesso no xadrez, assim, para uma cidade se destacar. Então, como é que era exatamente? Era todas as escolas? Como é que funcionava? Quais escolas tinham mais ou menos? Quem que tinha um clube que centralizava os talentos? Como é que funcionava exatamente isso, quando você começou a mexer? Quando eu comecei a trabalhar com xadrez, então o Roberto ele trouxe o xadrez para o nível, né, do clube mesmo da cidade, ensinando a garotada. O Roberto passou num concurso público para professor mesmo, P1. E aí o clube onde o Roberto trabalhava, o clube de tênis, né, me convidou a mim e o Fábio para assumir as aulas. Então nós revezávamos um dia cada um. Todos os dias, de terça a domingo, o clube só não abria de segunda-feira. Então, de terça a domingo, eu e o Fábio, nós alternávamos nas aulas. Um dia eu, um dia ele, contratados mesmo pelo clube. E dali, certa vez, eu comecei a fazer faculdade, né? E uma escola de Catanduva queria colocar o xadrez no currículo escolar. O Colégio São Mateus, que é a escola que revelou os grandes nomes do xadrez catanduvense até uma certa época. E eu trabalho lá até hoje, 24 anos, entrei lá em agosto de 1997, comecei a trabalhar lá. Então, quando eu entrei no Colégio São Mateus, na escola, eu comecei, aí nós, vamos dizer assim, nós conseguimos dar um passo além do que nós estávamos fazendo, que era o trabalho apenas no clube, que começou a ganhar, vamos dizer assim, massificação através do trabalho na escola. Eu lá encontrei o material humano, né, disponível, que era garotada, né, em faixa de idade escolar. Nós começamos a fazer um trabalho lá que começou a revelar atletas. Então, começou a surgir campeões estaduais, campeões brasileiros, começamos a participar do Campeonato Brasileiro Escolar. A equipe da escola começou a fazer base para representar a cidade em jogos regionais. E com isso, em pouco tempo, outras escolas da cidade, particulares também, começaram a inserir o xadrez na sua grade curricular devido ao sucesso que os alunos do Colégio São Mateus estavam fazendo. Então, como a gente participava de muitas competições, divulgava os campeões, a escola investia bastante na divulgação desses jogadores,
Em pouco tempo, outras escolas começaram a colocar também o xadrez na grade curricular. E aí outros jogadores, que inclusive já haviam sido meus alunos, começaram a fazer, a levar essa prática para as outras escolas. Então, em pouco tempo, a gente estava com xadrez em várias escolas de Catanduva. E aí, nesse contexto todo, vale destacar a participação de um empresário da cidade, o Dr. Antônio Ruete. Nós nos conhecemos lá no clube de tênis, que eu continuei, em certo tempo, eu continuei trabalhando no clube de tênis e no Colégio São Mateus. E lá no clube de tênis eu conheci e ele sempre foi um dos amantes aqui da modalidade e dava muito incentivo. Ele era um empresário bem sucedido do campo sucroalcooleiro, e ele também resolveu, em determinada época, vendo o sucesso do xadrez escolar nas escolas particulares, falou: olha, vamos montar um clube de xadrez e vamos levar o xadrez para as escolas públicas também. Foi onde nós montamos um projeto, junto às escolas municipais, fundamos o Clube de Xadrez de Catanduva, e a prefeitura fez um convênio com o Clube de Xadrez e levou o xadrez para as escolas públicas municipais. Então, com isso aconteceu de ter vamos dizer assim, né, uma quantidade, nós tínhamos 2 mil, então a ideia, só em escolas públicas, por volta de 2 mil alunos praticando xadrez em Catanduva. É só um parênteses, só para o pessoal ter uma noção da dimensão, qual que é o tamanho da cidade de Catanduva? Catanduva tem hoje 124 mil habitantes. Tá, 2 mil é uma quantidade significativa. 124 mil habitantes. E aí foi onde que começou a surgir esses grandes nomes, né, do xadrez nacional. Que, obviamente, nós temos hoje como grande baluarte o Luiz Paulo Supp, né, que é grande mestre internacional, enfim. Acho que é chover no molhado falar do Supp, né, que todos os conhecem, mas passaram por nós aqui outros grandes nomes, né? Nós temos aí, começou lá atrás, eu posso destacar a Marcela Barbosa, que ganhou vários títulos. Naquela época da Marcela, nós tínhamos a Ana Carolina Borsato, que também ganhou várias competições nacionais, estaduais. Nós tivemos aqui também o João Miguel, também, que chegou a participar, inclusive, de campeonatos fora do país. Enfim, foram muitos os competidores, né? As meninas, a Sofia, a Ana Clara, a Larissa, os irmãos Gandolfi. Nossa, eu não vou nem me arriscar a falar tantos, eram tantas pessoas, tantos que passaram por nós aqui, que conseguiram se destacar, que certamente eu vou deixar pessoas de fora e aí vai acabar sendo injusto. Mas hoje nós temos aqui ainda, por exemplo, Guilherme Bianchi, que é muito forte, Fernando Henrique Oliveira, que é muito forte, Silvio Chiroma, né, professor José Antônio. E também, recentemente, tem se despontado hoje com uma grande revelação, o Breno Dalcmin Pereira da Silva, que recentemente obteve o 2º colocado no Campeonato Brasileiro e tem participado das competições e certamente vai ser um dos novos grandes nomes aí do enxadrismo local, que nos orgulha muito. Inclusive, é aluno do professor Júnior, estudante do colegião aqui da cidade. Ok, então vamos por partes, porque essa sua resposta traz vários aspectos eu acho que são muito interessantes. Primeiro, a inserção nas escolas públicas, acho que das aulas, eu acho que é muito interessante. Só que assim, para dar aula para 2 mil pessoas, mesmo que alguém dê 100 horas de aula por semana, não dá. Você tem que começar a criar, não sei se a palavra é criar, né? Mas instruir professores para conseguirem fazer isso. E assim, o aluno que está numa escola com uma classe com um monte de aluno, um vai se destacar um pouco mais, o outro não gosta tanto. Então, assim, 2 pontos. Como é que foi criar mais professores de xadrez e o que fazia com quem se destacava? Tudo isso foi um processo gradativo, tá? Então, como eu te coloquei, eu comecei em 97 no Colégio São Mateus, foi onde começou esse processo de xadrez escolar. E aí essa questão de ir alcançando novas escolas públicas, o clube de xadrez, foi tudo um processo que foi caminhando passo a passo. Então, primeiro passo, quando nós montamos o clube de xadrez, eu já estava com o trabalho consolidado no Colégio São Mateus, já tinha, entre aspas, treinado, né, dado cursos e de certa forma, profissionalizado alguns dos melhores alunos que vieram lá do clube de tênis
para que fossem atender essas novas escolas particulares até então. Então, começou no Colégio São Mateus e foi para outras escolas particulares. Para você ter uma ideia, lá no Colégio São Mateus, em determinado momento, trabalhávamos eu, o Chiroma e o Júnior. Eu levei os dois para trabalhar lá comigo. Tinha muitas aulas, muita gente participando da escola, então os dois foram dar aula comigo. Eram os melhores jogadores que eu tinha na cidade e eu fui levando para a escola para me ajudar no trabalho. Eu trabalhava com outras coisas na escola também, não dava aula só de xadrez, também trabalhava com outras áreas. Então os dois, de certa forma, pegaram experiência. Em determinado momento, os dois saíram e foram dar aula em outras escolas. O Júnior foi para o Colegião, onde está até hoje, e o Silvio foi para o Colégio dos Adolescentes, que é o âmbito também está lá até hoje. E assim foi indo, os jogadores que iam se destacando, a gente ia de alguma forma ajudando e colocando ali para trabalhar, para dar algumas aulas, iam, né, pegando experiência e foram assumindo postos nas escolas. Quando nós resolvemos montar o clube de xadrez, nós já tínhamos um trabalho consolidado em várias escolas particulares. Diga-se de passagem que esses trabalhos eram feitos de forma individual. Quando eles saíam e foram dar aula nessas escolas, eles tinham total autonomia, independência, não tinha nenhum vínculo comigo. As escolas os contratavam, eles seguiam seus caminhos de forma independente, obviamente. Claro que nós mantínhamos o contato, fazíamos os eventos, mas o trabalho, a relação em si era sempre de forma independente de cada profissional. Montamos o clube, onde nós começamos a levar essas crianças que se destacavam das escolas particulares para lá, que até então essas crianças a gente começava a fazer seletivo para jogos regionais, aí pegava os melhores de cada escola, a base sempre lá do Colégio São Mateus, que eu tinha uma tradição maior nesse princípio, e a gente ia montando as equipes, ia representando a cidade, ia participando dos campeonatos, até que nós fizemos um convênio com a Secretaria Municipal de Educação para levar o xadrez para as escolas municipais. Obviamente não começou com os 2.000 alunos, nós começamos de forma bem mais discreta, começamos com um trabalho piloto em uma ou duas escolas públicas, treinamos, aí nessa época eu assumi a coordenação do projeto. Peguei alguns professores, né, treinamos, aquele pessoal que sempre foi se destacando, treinamos, né, para que eles assumissem essas aulas. E assim foi crescendo. Foi se destacando novos jogadores, alguns profissionais, às vezes até de outras áreas, mas que sabiam jogar bem, vieram para o clube, assumiram algumas aulas, e assim foi criando uma cultura, vamos dizer assim, do xadrez nas escolas em Catanduva, e gradativamente foi crescendo. Até o momento nós tínhamos xadrez inserido em 14 escolas do município, para você ter uma ideia. São 14 escolas com aulas, e dessas 14 escolas, aí por volta de 2.000 alunos, 1.800 alunos, 2.000 alunos. E como você disse, né, tem aluno que queria, aluno que não queria, a gente sempre fez do contraturno escolar. O aluno, então, estudava de manhã, fazia xadrez à tarde e vice-versa. Contávamos a grade curricular nas aulas, e os alunos voltavam para a escola. Em algumas escolas que tinham ensino integral, era dentro da grade. O aluno ficava o dia todo lá, mas na grande maioria o aluno voltava no contraturno e era opcional, não era obrigatório. Fazia xadrez o aluno que quisesse fazer apenas. É uma grande vantagem isso, porque você acaba, às vezes, selecionando um pouco mais. Claro que tem sempre aquele que às vezes vai para conhecer, às vezes não está muito afim, mas a grande maioria, os alunos iam realmente porque gostavam e queriam participar. E aí nós iam participar das competições, levávamos 2, 3 ônibus de crianças para participar de competições. Nós levávamos ônibus fechados para competições oficiais, para você ter uma ideia. Chegamos a levar de ônibus fechado para participar de campeonato paulista. Às vezes um ônibus de escola particular e um ônibus de escola pública. Isso aconteceu inúmeras vezes. Então, tinha um volume, tinha uma grande quantidade de pessoas, e aí dessa quantidade, desse volume, foram surgindo, obviamente, aqueles que se destacavam mais e que compuseram aí o cenário xadrístico aí do estado de São Paulo, se destacaram bastante. Teve várias e várias competições paulistas em que nós, aqui da cidade, éramos a cidade com o maior número de medalhas obtidas nas categorias de base, até mesmo se ter uma ideia, em Campeonato Brasileiro, nós já fomos a cidade do Brasil com o maior número de medalhas no Campeonato Brasileiro, somando de todas as categorias, né, do sub-8 até o sub-18. Era o FENAGE. O que é impressionante, sem dúvida alguma. Desses professores, às vezes os alunos que começaram lá atrás nesses projetos,
eles se tornaram, dava para aproveitar eles depois como professores, porque já tinha uma base, né? Então começa a ter uma formação, é muito mais fácil achar professores qualificados, porque não é tão fácil achar um bom professor de xadrez, assim, que tem o conhecimento e consegue lidar com o grupo, né? Então, os professores de hoje ou desses últimos anos, eles têm a ver com a formação anterior das escolas? Ô Felipe, a pandemia deu uma esfriada muito grande, Ah, né, no xadrez aqui na cidade, não só na cidade, mas claro que enquanto que o xadrez virtual cresceu muito, uhum, o xadrez escolar, aquele xadrez que nós tínhamos, né, aqui como referência na prática e ensino, caiu muito. Pra você ter uma ideia, esse ano eu não dei aula de xadrez na escola que eu trabalho há 24 anos. A direção da escola optou por não colocar o xadrez esse ano. Então, esse ano eu não dei aula de xadrez na escola que eu trabalho, pra você ter uma ideia. E isso aliás, já há 1 ano e meio sem as aulas, né? Vamos retomar o ano que vem. uhum. E no município a mesma coisa. Quando começou a pandemia, nas escolas municipais também não teve mais aulas. Agora nós começamos um projeto, né, através da Secretaria de Esporte, foi feito um processo lá no estatório, contratou-se um professor, e para o ano que vem nós vamos começar novamente nas escolas municipais. Vai ter o processo seletivo agora para a gente retomar o projeto ano que vem. Mas os profissionais de hoje, né, que nós temos aqui na cidade, são ainda remanescentes daquele trabalho, né, que a gente fez de forma mais direta. Eu já não tenho uma presença tão marcante quando eu tinha antes de coordenação e tudo mais, como você colocou no começo, né? Eu acabei virando vereador aqui na cidade, estou exercendo a vereança, então eu, vamos dizer assim, passei o bastão para o pessoal para ir assumindo, né, posições aí de liderança. Continuo ajudando nos bastidores, enfim, estou sempre presente, mas não tem aquela participação tão efetiva como tinha antes. Mas sim, são profissionais capacitados e eu quero acreditar que eles vão continuar o trabalho aí com vontade, com seriedade para manter Catanduva, agora com a retomada, né, das aulas aí novamente. Voltamos presencial 100% agora na quarta-feira, foi o primeiro dia de aula 100% presencial na cidade. Ainda assim, ainda está uma certa, né, reticência, muitos pais ainda não estão mandando os filhos, mas eu tenho certeza que para o ano que vem isso vai se normalizar e Catanduva vai voltar aí para o cenário enxadrístico, revelando, como sempre fez, grandes nomes aí para o enxadrismo nacional. Ah, muito bom. Agora, tentando pegar um pouco essa sua parte de político, né? O que você, como organizador, ou na sua época como professor organizador, diria porque assim, boa vontade eu não sei se é suficiente. Então assim, como é que se convence, qual é o argumento para o político falar, ó, você conseguir investir dinheiro no xadrez tem um retorno muito positivo? Bom, primeiro que todo investimento em educação, cultura e esporte, na verdade, como já iniciei falando, né, é um investimento, né? Não é gasto, não é despesa. Porque tudo que você investe em educação, principalmente, você vai ter economia depois em outras áreas, principalmente na área da saúde e de segurança pública. Então, e o xadrez ele tem essa vertente, né? Porque além dele ser um esporte, ele ser cultura, ele é educação. A partir do momento que você coloca uma criança, um jovem, um adolescente ali para pensar, para calcular, para fazer, para criar, né? O xadrez é um processo de criação, de estética, enfim, de raciocínio lógico, matemático, abstração, enfim, tem tantas coisas envolvidas ali na prática do xadrez que você faz com que aquele que dele pratica, né, que se construa melhor como ser humano, como pessoa, né? Você está ali desenvolvendo as capacidades intelectuais dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Então, investir no xadrez é investir na formação do ser humano, é construir uma sociedade melhor, mais bem preparada, não só para se jogar xadrez, mas para tudo na vida. Eu sou prova viva disso, né? O xadrez me transformou muito, me ajudou, me abriu portas. Além de você
praticando uma atividade esportiva, cultural, educacional, social, você está conhecendo novas pessoas, você está se descobrindo enquanto ser transformador, enfim. O xadrez te transforma e, consequentemente, você transforma o mundo onde você está inserido. Então, investir no xadrez é investir numa sociedade melhor, assim como em qualquer outra atividade ligada à área do esporte, da cultura, enfim, a todas essas. É claro que a gente tem sempre essa predileção pelo xadrez, porque é a nossa grande paixão, né? Mas investir na educação é transformar a vida das pessoas. Agora, uma curiosidade para quem só joga e não faz parte nem das preparações ou da política. Comparado com outros esportes ou com outros eventos culturais, o xadrez é um esporte caro? Assim, eu não estou falando para quem joga, eu estou falando para quem organiza. Ele é um esporte mais caro, mais barato, se equipara às outras modalidades? O Felipe, é um dos mais baratos que existe, né? Porque um jogo de xadrez, por exemplo, dura uma vida, né? Se você cuidar, dura a vida toda um jogo de xadrez. Uhum. Né? Se você tiver cuidado. Obviamente que quando você está num ambiente escolar, né? Isso não é tão, essa matemática não é tão exata assim, mas bem cuidado, um jogo de xadrez ele dura a vida toda. E você precisa do quê? Um jogo de xadrez, um mural e um professor. Né? Então, obviamente, um trabalho maior, você vai precisar de uma quantidade de material maior, mas é muito barato. Qualquer outro esporte que você for comparar, você não precisa comparar com o futebol, que é o esporte mais praticado no mundo hoje, no Brasil. Uma chuteira hoje dá para você comprar, sei lá, 20 jogos de xadrez, para você ter uma ideia, né? A bola tem um desgaste natural, né? Você não tem que usar apenas uma, enfim. A estrutura toda que é necessária, o espaço, né? Muito maior, enfim. Então, o xadrez é um esporte barato, é uma modalidade que não tem grandes despesas e o resultado é muito positivo. É uma pena que no Brasil a gente ainda não tem essa concepção das nossas lideranças, né? Dos nossos políticos. Aliás, o Brasil carece muito, né, dessas lideranças aí. Eu sei que o assunto político é sempre um assunto espinhoso, porque começa a adentrar em outras situações, mas deveríamos sim ter lideranças políticas que elevassem o xadrez para um nível de importância maior, bem maior do que é hoje. Fica aí a deixa, eu sei que quem está para falar de política, nada disso, mas fica a deixa aí, para que aí as nossas lideranças enxadrísticas aí pudessem, de alguma forma, buscar aí situações que propiciassem aí uma inserção do xadrez maior, seja no aspecto escolar, seja no aspecto cultural, seja no aspecto esportivo. O que nós precisamos é valorizar a modalidade, dar maiores condições para os nossos atletas de ponta, né? Você, como grande mestre, sabe muito bem as dificuldades que vocês encontram no Brasil. Vocês são as grandes referências do xadrez nacional. Nós temos aí que dá para contar nos dedos a quantidade de grandes mestres que nós temos hoje no Brasil. E muitas vezes vocês não têm nem 5% do reconhecimento que deveriam ter. Deveriam ser heróis nacionais, né, ser carregados aí em carros abertos. E eu sei das dificuldades que vocês enfrentam para poder se manterem jogando xadrez, enfim, fazerem do xadrez realmente aquilo, poder se dedicar ao xadrez como vocês gostariam. Eu sei das dificuldades que vocês enfrentam aí no dia a dia. A vida como jogador de xadrez no Brasil é algo próximo do impossível, sem dúvida alguma. Agora, eu acho muito interessante essa questão, porque você começa falando lá no começo da história enxadrística de Catanduva, que vai ter doutores, médicos, funcionários públicos. Ao mesmo tempo, a gente vê desse outro lado você falando que xadrez é um esporte barato. Então, como é que pode ser um esporte que muita gente vê como elitista, ao mesmo tempo ser um esporte barato? Assim, é uma contradição, não seria? Aí a gente esbarra na questão cultural, né, Felipe? Primeiro que nós moramos num país de clima tropical, né, um país de clima quente. E a prática de qualquer modalidade que seja em ambiente fechado não é tão propícia assim, né? Com esse sol, você abre a janela, vê um sol como esse, um calor como esse, as pessoas buscam, obviamente,
práticas esportivas ao ar livre, isso é uma coisa natural, né? Ao contrário de países onde o clima é muito mais frio, onde as pessoas vão, obviamente, buscar a prática em lugares mais fechados, e aí acabam, né, criando-se as culturas, e obviamente o Brasil não tem nada, a cultura brasileira é quase perto do zero na questão da prática do xadrez. Mas nós podemos mudar isso. Nós não vamos transformar o Brasil na pátria do xadrez, obviamente que não. Mas nós temos aí um espaço para crescimento muito grande, né? Então, o que precisa mudar é a cultura, né? Então, quando você... Aqui em Catanduva, por exemplo, nós construímos uma cultura do xadrez. Então, hoje, falar de xadrez, colocar xadrez nas escolas e fazer o xadrez acontecer em Catanduva é algo até que razoavelmente fácil. Mas nós precisávamos ter outras Catanduvas espalhadas aí pelo Brasil. Nós temos outras cidades tão boas quanto, ou até melhores que Catanduva, não estou dizendo que nós somos a melhor de todas, longe disso, mas se nós tivéssemos outras Catanduvas dentro do aspecto enxadrístico e espalhadas aí com maior frequência no Brasil, certamente nós construiríamos aí uma cultura muito maior que, consequentemente, ia resvalar aí para toda a cadeia, né? Começando da base ali, da prática da molecada, da garotada, chegando até a ponta da pirâmide aí, que são os jogadores de elite, dos quais você, o Sup, Leitão, Vesco e tantos outros, tantos não, né? Poucos fazem parte, né? E que deveriam ser melhor reconhecidos. Falta essa cultura. Apesar de ser barato, não se considera tanto. É verdade. Agora, se você, assim, para quem já soube, assim, já fez muito eventos de xadrez, já trabalhou com professores e tudo mais, você teria, vou falar dicas ou macetes, mas o que você poderia falar para alguém que é muito bem intencionado, que tem muita boa vontade, que quer organizar xadrez, que quer ensinar xadrez, porque só boa vontade, e assim, tem algum conhecimento de xadrez, mas às vezes só isso não é suficiente. Assim, eu conheço pessoas que dão aula de xadrez, mas tem muita dificuldade em se manter. Quem tenta organizar, você pode contar nos dedos quem consegue organizar e fazer disso uma vida, né? Então, quais seriam os macetes, talvez, se possa falar? Como tudo na vida, Felipe, eu vou te falar que o networking, eu acho que dentro de tudo que a gente possa falar, que o networking ainda é a grande moeda que a gente tem que construir na nossa vida. Eu, graças a Deus, aqui em Catanduva, eu sempre construí muitas pontes. Esses problemas todos nós temos, enfrentamos, não agradamos todo mundo. Às vezes, daqueles que você acha que você vai ter um maior reconhecimento, às vezes você não tem, mas isso é inerente a qualquer área, a qualquer atuação, e não é para isso que nós estamos aqui. Mas eu sempre construí muitas pontes, né? Eu sempre busquei estar próximo de pessoas que pudessem, de alguma forma, apoiar, incentivar, de alguma forma, abrir novas portas. E dessa forma, eu comecei a construir o trabalho aqui em Catanduva, né? Comecei a levar o xadrez para dentro das escolas, criando vínculos. Me dediquei muito, né? A minha esposa sabe disso melhor do que ninguém. Mesmo na época que a gente namorava, eu não tinha dia, não tinha final de semana, não tinha horário, era 7 dias por semana. Quando eu não estava durante a semana dando aula, eu estava dando treino para a molecada fora do horário. Quantas noites, e quantas noites eu passava dando treino. Eu não me contentava apenas com os horários das aulas que eu dava na escola. Eu marcava treinos fora, levava a molecada para o clube, uma ou 2 vezes por semana, marcava torneio no final de semana, aí os pais se envolviam, mobilizei os pais para formar grupo, comissões para as viagens, e aí comecei a trazer pequenas competições para o município. Então o resultado começava a sair, eu levava as crianças até o gabinete do prefeito, para o prefeito parabenizá-los, chamava a imprensa, enfim, tudo que era ferramenta que eu pudesse colocar o xadrez em evidência, elevar o trabalho e de alguma forma contribuir com o desenvolvimento do xadrez, eu fazia. E quando eu percebi, o xadrez era essa grande realidade que, como eu te falei, né, de ter tantas pessoas praticando aqui na cidade de Catanduva. Mas tudo isso é muito trabalho, Felipe, não tem outro caminho. É trabalho, dedicação, esforço, suor. E, obviamente, construindo boas relações com as pessoas. Dessas boas relações, eu falo, foi fundamental para que eu pudesse abrir portas e ser reconhecido e poder fazer com que o xadrez crescesse. Então,
Aqui em Catanduva, vou falar para você, vocês não tiveram problema de relacionamento aí entre os professores? Lógico que tivemos, mas eu sempre busquei um bom relacionamento. Nós somos hoje, ainda que possa haver algumas pequenas divergências, todos nós nos respeitamos, todos nós vamos nos torneios uns dos outros, somos, posso dizer, grandes amigos, né? Estamos sempre juntos, praticando juntos, nos encontramos nos eventos, fazemos eventos em comum. Então, eu acho que essa fórmula aí é a fórmula do sucesso, sabe? De muita dedicação, muito esforço e de estar sempre construindo, abrindo novos espaços. Os clubes aqui em Catanduva sempre nos recepcionaram muito bem para receber os torneios. A municipalidade sempre acreditou nos eventos, investiu. Já trouxemos aqui FENAC, FENAGE, já fizemos campeonatos estaduais inúmeros. Criei circuitos regionais aqui na cidade, né, nas cidades vizinhas. Fiz muitas parcerias com o SESC, enfim, sempre bons relacionamentos. Eu acho que a primeira coisa é gostar e depois disso, gostando, é correr atrás, é gastar a sola de sapato, aí saliva conversando e criando bons relacionamentos, que é o que nós sempre buscamos fazer aqui em Catanduva. Acho que a forma é essa, Felipe. Difícil você dar uma receita pronta. Claro, né? claro. Bem assim, não é como uma receita de bolo, mas o caminho é esse, é construir bons relacionamentos. Muito boa vontade, competência, mas tentar fazer tudo sozinho não vai dar certo. Essa seria Não tem como, né? Nós éramos aqui, quando nós estávamos com o projeto, com a segunda, nós éramos em 10 professores, para você ter uma ideia. E aí tinha a diretoria do clube, né, que participava, tinha as comissões de pais, que também estavam sempre juntos. Aí tinha os núcleos de cada escola particular, né, que tinha o trabalho individualizado. Enfim, muito bom relacionamento com a Secretaria de Esporte. A gente fazia seletivos para colocar a melhor equipe possível para jogar jogos regionais. Fomos campeões de jogos regionais. Quando haviam aquelas categorias de idade, nós éramos quase sempre campeões, tanto no masculino quanto no feminino. Então, sempre dando bons resultados, bons frutos e muito trabalho aqui pela cidade. Eu acho que isso deixa uma boa mensagem para o pessoal pensar a respeito. Bom, Gleison, queria agradecer muito o seu tempo, o seu fim de semana, que você já está com sua família, e deixar, acho que é algo que as pessoas precisam pensar a respeito do xadrez não só como parte do jogador, mas do professor, do organizador, que nada disso é muito fácil. E deixar um espaço final para você deixar a sua mensagem, ou falar o que você quiser falar. Bom, Felipe, queria te agradecer imensamente a oportunidade. Acho que a gente nunca pode perder as chances de falar do trabalho e falar do xadrez, né? Eu, em todos os lugares onde eu estou, sempre... Bom, sou reconhecido como o professor de xadrez aqui da cidade, né? Tudo que eu conquistei na minha vida foi através do xadrez. A escola onde eu construí minha vida profissional, né, que é no colégio, entrei como professor de xadrez. Outro trabalho que eu desenvolvo paralelo a isso também foi construído através dessas amizades em torno do xadrez. A minha carreira política se teve como base o meu trabalho, né, enquanto professora, enfim, como dirigente da modalidade também. Eu só tenho a agradecer o xadrez e as pessoas que de alguma forma participaram de todo esse processo. Agradecer a todos os alunos e aos pais também que confiaram, né, o trabalho dos filhos, né, a participação dos filhos à minha pessoa. Parabenizar, queria aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para o SUB, né, que agora acabou de sagrar-se campeão brasileiro aí, né, primeira vez na história que o Catanduvense ganha o Campeonato Brasileiro Absoluto. Quizá possamos ter outros SUBs aí no futuro, mas a gente sabe da dificuldade que é, mas quem sabe não surge um outro grande mestre catanduvense aí no cenário. Mas deixar um abraço especial para ele aqui. Em nome dele, quero estender o cumprimento a todos os demais grandes campeões catanduvenses de xadrez, aos demais professores, à família. E, finalizando mais uma vez, Felipe, te agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigado mesmo. Sempre que surgir uma oportunidade de dar um espacinho, você nos convida, que vai ser uma honra poder trazer alguma novidade para você. Sensacional. Voltaremos a nos falar então. Valeu, Gleison, e até a próxima, Gleison. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.